Bom dia, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando agora, já chega, já deixa seu comentário, já curta esse vídeo, deixa aí, encaminhe para alguém. Vamos aqui falar juntos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre exemplo e o título dessa meditação nossa é Seja e Siga o Exemplo Certo. E quero já te convidar para, se você tem sua Bíblia, abrir aí em 1 Timóteo capítulo 4. Creio que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, vai nos ajudar aqui a entender como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver para a glória de Deus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12 diz assim: Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Amém? Ninguém o despreze por você ser jovem. Aqui, Paulo, ele está falando com Timóteo, que é o seu filho na fé, e ele agora, Timóteo, ele está se tornando um pastor, né, digamos assim. Ele agora é um líder, e aí ele ainda era jovem. E Paulo, ele fala com Timóteo, fala assim, ó, ninguém o despreze por você ser jovem. Você, apesar de não ter uma idade avançada, você já está num posto de liderança e você precisa agora ser um exemplo. E é isso que nós vamos ver aqui, não somente para pessoas que são líderes, mas você, como líder do ambiente que você está, você precisa ser um exemplo. E quando eu falo líder, é porque todos nós em Cristo, nós fomos criados em Cristo para liderar ou para governar. Aonde você está, você precisa liderar. E não é liderar que eu falo no sentido de estar acima das pessoas, mas é aquela pessoa que ela consegue ter domínio, primeiro, sobre si, sobre as situações, sobre o ambiente. Não que você vai dominar outra pessoa, mas você vai dominar a si mesmo. Você vai liderar a si mesmo. A primeira coisa que o cristão precisa aprender, que você e eu precisamos aprender, é a liderar a nós mesmos. O fruto do Espírito Santo, ele é o quê? Domínio próprio. O fruto do Espírito Santo são várias coisas, mas ele fala ali também a questão do domínio próprio. E se você não tem domínio sobre você, se você não consegue governar a sua vida, como você vai ser um exemplo? Como você vai governar a vida dos outros? Quando eu digo governar, é liderar, é ser um exemplo. O líder, verdadeiro líder, ele não fala, ele puxa, ele vai e as pessoas vão atrás, porque elas estão olhando o exemplo. Amém? Então, o principal ponto que eu quero tratar aqui hoje, que nós vamos tratar, que o Espírito Santo quer falar comigo e com você, é a questão de ser exemplo. O que é exemplo? É aquela pessoa ou aquela coisa que você olha e fala assim, eu quero seguir essa pessoa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter as qualidades que essa pessoa tem. E é interessante que existem exemplos bons e exemplos ruins. Então, quando você olha para a vida de uma pessoa, você olha e você fala assim, não, eu quero seguir essa pessoa, eu quero ser como essa pessoa. Ou você também pode olhar e falar assim, não, esse é um mau exemplo. Eu não quero ser, eu não quero seguir. E é interessante aqui, ó, que Paulo, ele vai falando aqui, ele diz assim, ó, seja um exemplo. E aí, tem uma tradução, uma outra tradução que é torna-te.
torna-te padrão dos fiéis. Então, exemplo e padrão é a mesma coisa, né? Você estar no padrão é você estar no exemplo principal, e o nosso exemplo principal é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você não é um exemplo, se você olha para a sua vida e não se vê como um exemplo a ser seguido, Paulo, ele está falando com Timóteo, mas Deus, ele fala comigo e com você. Se você não é, você precisa se tornar um exemplo. E o apóstolo Paulo também, ele fala em Romanos capítulo 12, da renovação da nossa mente, e tudo começa na sua mente, tudo começa na minha mente. Se eu não acredito que eu posso me tornar, eu não vou me tornar. Mas se eu acredito que eu posso me tornar, eu vou me tornar. Toda pessoa, ela pode fazer aquilo que ela se propõe a fazer. Eu lembro, e eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque durante a minha juventude e a minha infância, eu não fui incentivado à leitura. Não por maldade, mas eu não fui incentivado, eu não tive acesso a vários livros, a criar aquela vontade de ler. É por isso que hoje eu e a Priscila aqui em casa, nós incentivamos a Rebeca a ler. Então nós compramos livro para ela, nós adquirimos coisas que incentivam ela. Só que a principal coisa que ela faz é olhar para mim e ver se eu leio. Porque não adianta eu comprar livro para ela e ficar no celular. Porque ela vai olhar o meu exemplo e não aquilo que eu falo. Eu vejo muitos pais querendo incentivar os filhos a não usar celular, mas eles passam a maior parte do tempo no celular. E o seu filho, ele não está ouvindo o que você está falando. Ele está vendo o que você está fazendo. É por isso que eu e você, nós precisamos ser exemplo. Eu preciso identificar quais são os pontos de melhoria na minha vida e melhorar. Eu preciso decidir melhorar. E aí, citando esse exemplo da leitura, eu sempre olhava para mim e falava assim, eu não gosto de ler. As pessoas falam assim, você gosta de ler? Eu falo, não, eu não gosto de ler. Eu sempre declarava isso, falava, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. Consequentemente, eu não lia. E aí, além de não ler livros naturais ou livros normais, eu não lia a Bíblia. Porque eu não tinha desejo de ler, eu não gostava de ler. Foi aí que eu entendi que a minha mente ela precisa ser renovada. Primeiro precisa acontecer aqui na minha mente, eu preciso tirar essa trava da minha mente. E eu entendi que eu preciso falar assim, eu gosto de ler. E quando eu começo a declarar que eu gosto de ler, eu mesmo escuto eu declarando que eu gosto de ler. É interessante, eu estava lendo a respeito sobre questão de falar e ouvir, e você sabia que a primeira pessoa a escutar a sua voz quando você fala é você? Porque quando você fala, você escuta as vibrações, e pode ser que você venha aqui e tapa seus ouvidos, ó. Faça essa experiência aí, tapa seus ouvidos e fala uma palavra para você ver como que você vai escutar mais forte ainda. Porque você escuta primeiro por dentro, para depois você escutar com o seu ouvido exterior aqui. Então, quando você fala, isso tem muito poder na sua vida. A Bíblia, lá em Provérbios, diz que nós somos aquilo que nós falamos. O poder da morte e da vida está na língua. Então, tudo aquilo que você declara, o seu cérebro escuta e logo ele vai sendo renovado, ele vai sendo transformado e você vai se tornando naquilo que você não era. Então, eu não gostava de ler, mas eu comecei a declarar, eu gosto de ler. E eu comecei a praticar aquilo, comecei a ler um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e eu fui declarando. Hoje eu posso falar que eu gosto de ler. Então, durante o meu dia de trabalho, ao invés de eu ir para o celular, ficar ali rolando a tela, eu vou para uma leitura. Eu pego um livro, vou ler, ou eu pego a Bíblia, vou ler. Isso vai me transformando, vai me renovando a minha mente e vai me tornando cada vez melhor.
Amém? Então, Paulo está falando aqui, ó, se você não é um exemplo, torne-se um exemplo. Seja um exemplo. Se você olha para a sua vida e você vê pontos de melhoria, a única pessoa que tem poder de melhorar e de mudar é você mesmo. É por isso que eu gosto daquele salmo, lá em Salmo 139, se não me engano, no final do Salmo 139, que diz o seguinte, eu vou ler aqui para não errar. Salmo 139, os últimos versículos. Ó, o que diz aqui, ó? Versículo 23 de Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa é uma oração que eu sempre faço. Sonda-me, ó Deus. O que é sondar? É olhar com cuidado. Então você pede, Deus, olha no meu coração com cuidado. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha que poderoso essa palavra. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Então, Senhor, olha o que diz o versículo 24. E essa é uma oração que eu faço todos os dias. Direto eu faço ela. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, existem pontos de melhorias nas nossas vidas. Só que às vezes nós não conseguimos enxergar isso. E é por isso que eu e você precisamos pedir a Deus, Deus, prova o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há pontos de melhorias, me mostre o que eu preciso abandonar, o que eu preciso tirar da minha vida, o que eu preciso colocar na minha vida. Você pode e deve falar com o Espírito Santo, falar, Senhor, me mostra quais são os pontos de melhoria, para que eu seja renovado, para que eu me torne um exemplo. Amém? Se essa palavra está falando com você, deixa um curtir, deixa um comentário, fala alguma coisa, reaja à palavra de Deus. Então, torne-se um exemplo. O primeiro lugar que vai mudar na minha e na sua vida é na mente, é aqui. Se você não entender que você pode ser melhor, você nunca vai ser melhor. Uma vez eu vendo um vídeo do Pablo Marçal, ele diz o seguinte, ele falando lá, ele falou assim, você acredita em teletransporte? E a pessoa ficou assim, não sabia se falava que sim, nem que não. Ele falou assim, ó, se você não acredita, você nunca vai ver isso. E faz sentido o que ele fala. Se eu não tenho fé para acreditar que eu posso mudar, eu não vou mudar. Se eu não acredito que eu posso ser um empresário, eu nunca vou ser um empresário. Se eu não acredito que eu posso ser um pastor, eu nunca vou ser um pastor. Então, o primeiro ponto de melhoria, aqui ó, na sua mente, na sua mentalidade, é aquilo que nós chamamos de metanoia, mudança de mentalidade. Então, se eu olho e vejo e falo assim, nossa, eu preciso melhorar. Ok, primeiro lugar, aqui ó, na sua mente. Torna-se, mude a sua mentalidade. Fala para o Espírito Santo te mostrar e te ajudar a virar a chave. É usado muito hoje, né, a questão de virar a chave. E a virada de chave é isso, é você ir lá no seu cérebro e mudar isso. E uma das maneiras é você declarando, você falando. E aí você fala assim, eu gosto de ler. E seu cérebro fala assim, não, você não gosta. Aí você fala, eu gosto de ler. E você vai declarando e você chama à existência aquilo que não existe. E chega ao ponto que você fala assim, não, realmente eu gosto de ler. Realmente eu posso ser um empresário. Realmente eu posso crescer na vida. Realmente eu posso ser um bom pai. Realmente eu posso, porque a sua mentalidade mudou. Então ele está falando, seja um exemplo para os fiéis. E o primeiro lugar para a gente ser exemplo é dentro da nossa casa. Eu e você, como bons pais, como boas mães, como bons filhos. Por que dentro de casa? Porque é muito fácil você ser um exemplo lá fora. E aí existe uma diferença muito grande entre dar exemplo e ser um exemplo. E eu vou te explicar qual que é a diferença disso. Deus é maravilhoso, Ele está derramando bênção aqui hoje.
Você está conseguindo pegar? Você está conseguindo absorver o que Deus está derramando aqui hoje? Então, qual é a diferença entre ser um exemplo e entre dar um exemplo? Eu lembro, uma vez, eu estava trabalhando na serraria do meu avô. Naquela época eu já era batizado, era um jovem dos meus 15 anos, eu acho. Trabalhava lá na serraria do meu avô. E aí eu já tinha sido batizado. E aí aconteceu de um primo meu estar lá e a gente começou a brigar e eu comecei a falar palavrão, eu acho, fazer alguma coisa ali e meu avô viu isso. Aí ele chegou em mim e falou assim: Moisés, você precisa dar o exemplo. Eu falei assim: não, realmente eu preciso dar exemplo. O que é dar exemplo? É você fazer aquilo que os outros querem que você faça. Então, vamos supor que você é um pastor. Então, você dar o exemplo é na frente dos outros, você mostrar uma coisa para que os outros olhem e sigam isso. Isso é dar exemplo. Só que uma pessoa que é exemplo, ela não se esforça para dar exemplo. Porque aquilo já faz parte dela. Já é do ser dela ser um exemplo. Ela é um exemplo. Então ela não precisa se esforçar. Então, no meio de uma desavença, a pessoa que é exemplo, ela não precisa se esforçar para não falar um palavrão. Ela simplesmente não vai falar, porque aquilo não faz parte dela. Então, ser um exemplo é diferente de dar exemplo. É por isso que Paulo, ele está falando aqui, ó, ele não fala com Timóteo, Timóteo, dê o exemplo. Ele fala assim, seja um exemplo. Torne-se um exemplo. Porque você vai fazer sem esforço, porque aquilo é quem você é. Então, se eu preciso ser um exemplo para os meus filhos, a minha mente precisa mudar e eu entender que a mudança começa de dentro para fora. E aí os meus filhos vão olhar para mim e vão ver, os seus filhos vão olhar para você e vão ver quem você realmente é em essência e não aquilo que você fala da boca para fora. O Senhor Jesus Cristo, quando andou aqui nessa terra, ele chegava ali e ele falava com os fariseus e com os publicanos, os religiosos da época. Ele chegava para eles e falava assim: vocês são hipócritas, porque vocês falam uma coisa, mas vocês vivem outras. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro vocês são todos podres. E é por isso que ser exemplo é você mudar de dentro para fora. É você ser quem você é, mesmo na igreja quanto na sua casa. Por que dentro de casa você é diferente? Porque você não é exemplo. Você só dá exemplo. Você só mostra aquilo que você não é. Dentro de casa, nós soltamos as máscaras, nós soltamos as armaduras, nós ficamos mais à vontade. E é dentro de casa que nós mostramos quem nós realmente somos. E aí você, às vezes, chega ali e você vê um casamento que acabou. E aí você fala assim, nossa, mas parecia que eles eram estavam tão bem. Mas aí eu te pergunto, você não sabe quem essa pessoa é dentro de casa. Porque dentro de casa é onde você mostra quem você realmente é. O primeiro ministério seu é dentro da sua casa. Se você não muda por dentro da sua casa você vai mostrar quem você realmente é. E não quem as pessoas acham que você é. Amém? A palavra forte, para que eu e você, nós nos tornemos exemplos. Para que eu e você sejamos, isso tem que ser nosso. Isso tem que fazer parte de nós. Então, se você sabe que você precisa mudar, peça a Deus e faça parte dessa mudança. Acredite que você precisa mudar. Agora, se você não entende que você precisa mudar, você não entende quais são os pontos de melhorias, peça para Deus mostrar. E aí, eu quero continuar aqui no texto aqui só para falar, já a nossa live já está caminhando para o fim, mas ele fala aqui quais são os pontos que você e eu precisamos ser exemplo. Ele diz, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na Bíblia, na leitura da Bíblia, no conhecimento da Bíblia. A Bíblia, aqui esse livro aqui, desse jeito aqui ele é só
papel. Papel e tinta. Se eu não entender que eu preciso tirar ele daqui e colocar na minha mente, no meu coração, ele não vai mudar. É por isso que o livro mais vendido do mundo é a Bíblia. Mas é o livro que as pessoas menos leem. Porque quando você lê essa palavra, ela entra no seu intelecto, ela desce para o seu coração e ela produz mudança. Então você precisa ser um exemplo na palavra. Essa palavra, ela não pode ser só aqui no papel, ela precisa estar no seu coração. Ela precisa estar escrita nas tábuas do seu coração. Como que você faz isso? Lendo, dedicando tempo na palavra, na conduta, na sua forma de agir. Seus filhos olham para você, você é exemplo ou você é uma pessoa desonesta? Quando os seus filhos chega alguém e bate na campainha ou liga para você e você não quer atender, o que você fala para eles? Fala que eu não estou. Qual que é a sua conduta? Você compra coisas falsificadas? Qual é a sua conduta? Você sonega imposto? Qual é a sua conduta? Porque seus filhos estão olhando aquilo que você está fazendo. Então, se você se fala, né, se diz um cristão todo, né, bonitão, mas você sonega imposto, você compra produtos falsificados, você tem gato na sua casa. Quando eu falo gato, eu não estou falando de bichinho de estimação, não. Estou falando de gato de internet, gato de TV a cabo, gato de energia. Isso faz parte da conduta. Então você precisa ser um exemplo na conduta. A sua conduta precisa ser diferente. Se você está fazendo coisas que você não deveria fazer, é porque o seu interior está podre. E você está igual àqueles religiosos, hipócritas. Seja exemplo no amor. A sua conduta, o seu amor tem que ser verdadeiro. Seja um exemplo na fé. As pessoas, e principalmente a sua família, precisa ver que você é uma pessoa de fé. O que é fé? Fé é certeza daquilo que você não vê. Fé é você acreditar que o Senhor vai te prover, que vai te conduzir, que vai te abençoar. As pessoas à sua volta precisam ver isso. E seja um exemplo na pureza. Você e eu precisamos ser puros, porque o Senhor Jesus Cristo nos lavou com seu sangue. Amém? Existiam muitas coisas mais para falar aqui. Mas a última coisa que eu quero falar com você é que você e eu, nós precisamos ser exemplo dentro da nossa casa, em primeiro lugar, que é o lugar principal. Depois, você precisa ser um exemplo no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade. Por quê? Porque você vai ser um exemplo. Aquilo faz parte de você e você não vai precisar se esforçar para ser aquilo que você não é. Amém? Nós vamos fazer uma oração aqui. Eu quero clamar a Deus para que Deus te mude por dentro, para que haja uma renovação da sua mente e para que você seja um exemplo, para que isso faça parte do seu ser. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, nós agradecemos pela Tua presença, Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. A Tua palavra, ela entra na nossa mente, ela entra no nosso coração e ela produz mudança. Ajude, Senhor, cada um de nós a todos os dias renovarmos a nossa mente. Renova, Senhor, a nossa mente. Tira tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que faz mal para a nossa vida. Sonda o nosso coração, vê se há em nós alguns caminhos maus, para que nós possamos abrir mão disso e possamos receber o novo que vem do Senhor. Renova a nossa vida para que essa pessoa que está ouvindo e vendo, e para que nós sejamos exemplo, para que todos olhem para nós e vejam a face do Senhor, para que eles vejam o Senhor Jesus Cristo em nós, ó Pai. Eu declaro a bênção do Senhor sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Hoje é sexta-feira e voltamos segunda-feira às 6h29 e eu te aguardo aqui.